O milagre que mudou a vida de Henrique, quando a fé venceu o desespero. Henrique tinha apenas 32 anos, mas parecia carregar o peso de um homem 2 vezes mais velho. Seu rosto, antes cheio de vida, agora estava marcado pelas noites em claro, pelos olhares perdidos e pela dor que nenhum remédio conseguia aliviar. Há 6 meses, ele havia sido diagnosticado com uma doença autoimune rara que atacava seu sistema nervoso, causando dores insuportáveis nas articulações e uma fraqueza muscular que o impedia até de segurar um copo d'água sem tremer. Os médicos falavam em tratamentos caros, em medicamentos que poderiam ou não funcionar, em uma vida dependente de analgésicos e fisioterapia. Mas o pior não era a doença em si, era a sensação de que, aos poucos, ele estava perdendo tudo. O trabalho como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda, tinha se tornado um martírio. As dores nas mãos o faziam soltar o volante em meio ao trânsito, e os passageiros, impacientes, davam notas baixas ou até cancelavam a corrida ao vê-lo suando de dor. As contas se acumulavam, e a vergonha de pedir ajuda o silenciava. Sua esposa, Ana, uma mulher de fé, tentava animá-lo, mas até ela, depois de tantos anos dos médicos, começava a perder a esperança. Talvez seja assim mesmo, Henrique. A gente vai ter que se acostumar, ela disse uma noite, com os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Foi nesse dia que algo dentro dele se quebrou. Não pela doença, não pela dor física, mas pela ideia de que aquilo era o seu fim. Ele se trancou no banheiro, olhando no espelho um homem que não reconhecia mais. Deus, se você existe, me mostra um caminho. Porque eu não aguento mais, sussurrou, com a voz embargada. No dia seguinte, enquanto esperava um passageiro em frente a um hospital, Henrique viu um cartaz colado em um poste: Campanha da Fé, Deus mudará sua história. Em letras garrafais, o anúncio falava de um culto especial na Igreja Universal do Reino de Deus, ali mesmo, na rua ao lado. Ele já tinha ouvido falar da Universal. Quem não conhecia os testemunhos de milagres que saíam dali? Pessoas curadas de câncer, famílias restauradas, dívidas pagas de forma sobrenatural. Mas Henrique, criado em um lar sem religião, sempre achou que aquelas histórias eram para pessoas de sorte. Até então. Algo, porém, o impulsionou a entrar. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse aquela vozinha interna que ele ignorara por anos. Ao cruzar as portas da igreja, foi recebido por um obreiro sorridente, que lhe estendeu a mão: Irmão, seja bem-vindo. Hoje é o seu dia de vitória. Henrique quis rir. Que vitória! Ele mal conseguia andar sem mancar. Mas, em vez disso, apenas assentiu e seguiu até um banco nos fundos. O culto já havia começado. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fogueira santa, aquele momento em que Deus desce com poder para queimar tudo o que não presta na vida das pessoas. Hoje não é dia de chorar, é dia de lutar. Deus não é Deus de derrota, é Deus de milagres, gritava ele, enquanto a congregação respondia com amém ensurdecedores. Henrique sentiu um arrepio. Aquilo era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar, Henrique hesitou. Mas então lembrou-se das palavras de Ana: talvez seja assim mesmo. Não. Não seria. Ele se levantou, arrastando as pernas doloridas, e foi até a frente. Uma irmã o recebeu, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é a sua luta, filho? Ao ouvir sua história, ela não deu um sermão, apenas disse: hoje Deus vai te curar. Você vai sair daqui diferente. Os dias seguintes foram de corrente de oração. Henrique começou a frequentar a igreja todos os dias, participando das vigílias de madrugada, onde os pastores oravam com unção, impondo as mãos e ungindo os fiéis com óleo. Ele aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como uma aliança com Deus. Quando você dá, você está dizendo: Senhor, eu confio em ti, explicou o pastor em uma das reuniões. Henrique, que mal tinha dinheiro para o aluguel, sentiu medo no início. Mas algo dentro dele o fez separar, pela primeira vez, os 10% de um pagamento que recebeu. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou. As orações eram intensas. Os pastores falavam com autoridade, expulsando doenças em nome de Jesus. Uma noite, durante uma vigília de libertação, Henrique foi chamado ao altar. O pastor olhou nos olhos e disse: o inimigo quis te roubar a saúde, mas hoje Deus está te devolvendo. Levante as mãos e receba.
Enquanto oravam, Henrique sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, começando pelas mãos. De repente, a dor que o acompanhava há meses, simplesmente sumiu. Ele abaixou os braços, tremendo. Flexionou os dedos. Nenhuma pontada. Apertou o punho. Nada. Correu os dedos pelos braços, pelas pernas, tudo respondia. Glória a Deus, gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em louvor. Henrique caiu de joelhos, chorando. Não era alívio temporário. Não era efeito psicológico. Era cura. Nos dias que se seguiram, Henrique voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam inflamação generalizada, agora estavam normais. O médico, espantado, perguntou o que ele tinha feito. Fui curado por Deus, respondeu Henrique, sem hesitar. O homem, cético, balançou a cabeça, mas não teve como negar os resultados. Mas o milagre não parou na cura física. Henrique voltou a trabalhar, e desta vez, com uma fé inabalável. Ele e Ana começaram a participar ativamente da igreja, levando outras pessoas que, como ele, estavam sem esperança. Um dia, durante um testemunho no altar, Henrique subiu para contar sua história. Com a voz embargada, disse: Eu vim aqui achando que Deus não se importava comigo. Mas ele não só se importou, ele mudou tudo. Hoje eu sei que a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele vai. A lição que Henrique aprendeu e agora compartilha é simples, mas profunda: Deus não desiste da gente, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. A Igreja Universal do Reino de Deus não é apenas um lugar de cultos, é um campo de batalha espiritual, onde a fé é exercitada e os milagres se tornam reais. Henrique descobriu que prosperidade não é só dinheiro no bolso, mas saúde no corpo, paz no coração e uma família restaurada. E que libertação não é só sair das garras do diabo, é viver na plenitude que Deus preparou. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele foi curado, Henrique sorri e responde: Eu só fiz a minha parte, crer. Deus fez o resto. E isso, para ele, é o maior testemunho de todos. Henrique não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois de compartilhar sua vitória na igreja, as pessoas começaram a se aproximar dele, querendo saber mais. Alguns vinham com dúvidas, outros com dor, mas todos buscavam uma esperança como a que ele tinha encontrado. Foi então que ele entendeu: Deus não o havia curado só por ele, mas para que sua história se tornasse uma semente de fé na vida de muitos. Uma tarde, enquanto conversava com um homem que chegará ao templo arrasado por um diagnóstico de câncer, Henrique sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Você sabe o que é ser livre. Agora ajude outros a conhecerem essa liberdade. Naquele momento, ele decidiu se tornar um obreiro voluntário na Universal. Não tinha formação teológica, nem discursos elaborados, mas tinha algo mais poderoso: uma história viva de milagre. Os primeiros dias não foram fáceis. Alguns olhavam para ele com desconfiança, afinal, como um ex-alcoólatra, ex-depressivo, com um passado de revolta contra Deus, poderia falar de fé? Mas Henrique não se abalou. Ele simplesmente contava o que havia vivido: as noites de desespero, a oração da sua mãe, o toque de Deus no culto, a cura que os médicos não conseguiram explicar. E, aos poucos, as pessoas começaram a enxergar nele não um pregador, mas um irmão que entendia suas lutas. Foi assim que ele conheceu Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegará à igreja arrastando os pés, com uma bengala e um rosto marcado pela dor. Ela sofria de artrite severa há mais de 20 anos e já tinha sido operada 3 vezes. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer, ela teria que aprender a conviver com a dor pelo resto da vida. Mas Dona Maria não queria só conviver. Ela queria viver. Henrique se sentou ao lado dela e, com voz firme, disse: A senhora já tentou entregar isso para Jesus? Ela riu amargamente: Meu filho, já rezou o padre, benzedeira, tomei remédio até não aguentar mais. Nada adianta. Henrique não discutiu. Só pegou sua mão e levou-a até o altar. Então hoje a senhora vai experimentar algo diferente. Vamos orar com fé. Naquele culto, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus, Henrique sentiu uma unção tão forte que começou a tremer. Ele colocou a mão no ombro de Dona Maria e declarou: Em nome de Jesus, essa dor sai agora. Os ossos da senhora são restaurados. No início, nada aconteceu.
Dona Maria até tentou se levantar, mas a dor era a mesma. Henrique, porém, não desistiu. A senhora tem que crer, Doninha. Não é pela minha palavra, é pela palavra de Deus. E então, algo incrível aconteceu. Enquanto o coro cantava Tudo posso naquele que me fortalece, Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. Ela largou a bengala e, aos poucos, começou a se mover. Primeiro um passo, depois outro, até que, de repente, estava andando sozinha sem dor, sem mancar, como se nunca tivesse tido artrite. O templo explodiu em glórias a Deus. Dona Maria chorava, abraçada a Henrique, repetindo: é milagre, meu Deus, é milagre. Mas a história não parou por aí. Semanas depois, o filho de Dona Maria, que há anos não falava com ela por causa de brigas familiares, apareceu na igreja. Ele tinha visto um vídeo do milagre da mãe nas redes sociais e, emocionado, veio buscar a mesma fé. Hoje, a família está restaurada, e ele também se tornou um obreiro, trabalhando ao lado de Henrique. Henrique aprendeu que milagres não são eventos isolados, são o início de uma corrente de bênçãos. Cada vida transformada na Universal se torna um instrumento para transformar outras. Ele já viu alcoólatras se libertarem, casamentos serem restaurados, doenças incuráveis desaparecerem, pessoas endividadas receberem empregos no mesmo dia da oração. E em todos esses casos, havia um ponto em comum: a fé inabalável de que Deus não só pode, como quer agir. Hoje, quando Henrique olha para trás, não vê mais o homem quebrado que entrou naquela igreja pela primeira vez. Vê um guerreiro, um vencedor, um filho de Deus que foi tirado das trevas para ser luz. E ele sabe que, enquanto houver alguém precisando de um milagre, a Igreja Universal estará de portas abertas, porque ali, no altar, a fé se encontra com o poder de Deus e de nada é impossível. E foi exatamente essa certeza que levou Henrique a voltar à Universal naquela terça-feira à noite, mas dessa vez não era por ele mesmo. Desta vez, ele ia buscar um milagre para sua irmã, Ana. Ela estava há meses acamada, com uma doença degenerativa que os médicos tinham desistido de tratar. É só questão de tempo, disseram com frio profissionalismo, enquanto Ana, ainda jovem, via seu corpo fraquejar a cada dia. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia segurar um copo d'água. A família já tinha gasto tudo em remédios, exames e promessas de cura que nunca chegavam. Henrique não aceitou. Se Deus tinha mudado sua vida, por que não faria o mesmo por Ana? Ele chegou à igreja com o coração apertado, mas com uma determinação que só quem já viu o sobrenatural entende. Ao entrar, sentiu aquele cheiro familiar de café e incenso, ouviu os louvores vibrantes e viu o altar iluminado naquele mesmo lugar onde ele tinha se ajoelhado anos antes, quebrado, e saído de pé. Aqui é lugar de milagre, ele sussurrou, como se precisasse se convencer. O pastor estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. A fé não é esperar Deus agir, é saber que ele já agiu, disse com voz firme. Henrique sentiu algo arder dentro dele. Naquele momento, não importava o que os médicos tinham dito. Não importava os exames, as estatísticas, as palavras sem esperança. Deus era maior que tudo isso. Quando o pastor fez o chamado para oração, Henrique foi o primeiro a se levantar. Com lágrimas nos olhos, ele contou a história de Ana, como ela era uma mãe dedicada, uma mulher de fé, mas que agora mal conseguia se mexer. Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me deu uma família, um trabalho, uma vida nova. Agora eu peço por ela. Não é justo, Deus. Não é justo uma serva sua sofrer assim, ele clamou, com as mãos estendidas para o céu. A igreja inteira começou a orar. Mãos se ergueram, vozes se uniram em um só clamor. Henrique sentiu como se o chão tremesse não fisicamente, mas no espiritual. Era como se o céu estivesse se inclinando para ouvir aquele pedido. O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar, para restaurar, para ressuscitar o que estava morto. Ana vai se levantar, vai andar, vai viver. Henrique saiu da igreja naquela noite com uma paz que não fazia sentido. Não havia sinais, não havia provas, apenas a certeza de que Deus tinha ouvido. Quando chegou em casa, Ana estava dormindo, mas ele se ajoelhou ao lado da cama dela e orou mais uma vez. Amanhã, irmã, você vai testificar do poder de Deus, ele disse, com a voz embargada.
E então, aconteceu. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação estranha. As dores que a acompanhavam há meses tinham sumido. No início, ela pensou que fosse só o efeito de algum remédio mais forte, mas quando tentou se mover, seus braços responderam. Com cuidado, ela sentou na cama. Depois, com lágrimas escorrendo, colocou os pés no chão e se levantou. Fraco, mas firme. Vivo. Quando Henrique chegou, encontrou Ana no quintal, sob o sol da manhã, respirando fundo como se fosse a primeira vez. Henrique, eu não sinto mais nada, ela disse, com a voz trêmula. Ele a abraçou forte, e os dois caíram chorando no chão, agradecendo. Não foi um processo, não foi gradual, foi instantâneo. Como só Deus faz. Naquele domingo, Ana subiu ao altar da Universal. Ela contou como tinha chegado lá arrastando os pés, como os médicos tinham dito que não havia esperança, como seu irmão não desistiu de acreditar. E então, com as próprias pernas, ela desceu os degraus do púlpito e caminhou até o meio da igreja, sob aplausos e glórias a Deus. O pastor sorriu e disse: Isso aqui não é religião, não é teoria, é poder. É Jesus Cristo vivo, agindo hoje, como agia há 2000 anos. Henrique olhava para a irmã, agora restaurada, e pensava em quantas pessoas ainda estavam lá fora, desistindo, achando que não havia saída. Se Deus fez por mim, se fez por ela, pode fazer por qualquer um, ele pensava. E foi então que sentiu o chamado, ele não poderia ficar quieto. Precisava contar, precisava levar outras pessoas até aquele altar onde a fé se encontra com o milagre. Hoje, Henrique é um obreiro na Universal. Toda semana, ele está lá, recebendo os que chegam quebrados, como ele já foi. Ele ora com eles, conta a sua história, a história de Ana, e repete com convicção: Deus não mudou. O que ele fez por nós, ele pode fazer por você. Basta acreditar e não desistir. Porque na Universal, não são só palavras. São vidas mudadas. São milagres que não podem ser explicados, só vividos. E cada um deles é um grito ao mundo de que, sim, Deus ainda está no trono e ele responde quando seu povo clama. E foi numa tarde de sábado, quando o sol já começava a se esconder atrás dos prédios do bairro, que Henrique viu uma mulher entrar na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela se chamava Marisa, e carregava nas mãos um envelope amassado com exames médicos. Henrique reconheceu aquele olhar, era o mesmo desespero que ele já tinha sentido. Irmã, pode me contar o que está acontecendo? Ele perguntou, colocando a mão no ombro dela com uma calma que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Marisa engoliu o choro e mostrou os papéis. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Ela já tinha feito quimioterapia, radioterapia, tudo o que a medicina podia oferecer, mas a doença só avançava. A família já estava se preparando para o pior. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, tinha lhe dito: vá até lá. Se ainda tem fé, Deus vai te ouvir. Henrique não hesitou. Levou Marisa até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Ele se ajoelhou ao lado dela e começou a clamar, não como quem pede, mas como quem sabe que já recebeu. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que sarou Ana, que me tirou das drogas, que ressuscitou Lázaro. Essa doença não tem poder aqui. A igreja inteira se uniu na oração. Alguns choravam, outros declaravam a cura em voz alta. Marisa sentia o corpo tremer, não de fraqueza, mas de uma força que ela não conhecia. Quando abriu os olhos, foi como se uma luz tivesse invadido aquele lugar. Ela sentiu algo se quebrar dentro dela, não era dor, era libertação. No domingo seguinte, Marisa voltou. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um sorriso que não cabia no rosto. Os exames, feitos na segunda-feira, não mostravam nenhum vestígio do câncer. Os médicos não conseguiam explicar. Ela só sabia de uma coisa: Deus tinha ouvido seu clamor. Agora, toda semana, Marisa está ali, ao lado de Henrique, contando para quem chega com medo, com dor, com desespero: eu era uma sentenciada. Mas aqui, Deus me deu uma nova sentença, a sentença da vida. E assim, a cada testemunho, a fé de alguém é reacendida. Porque na Universal, não são só histórias que se repetem, são milagres. E cada um deles é uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim,
tudo é possível. Henrique olha para aquelas pessoas que chegam com o peso do mundo nas costas e sorri, porque ele sabe, o altar não é um lugar de derrotados. É onde os impossíveis se rendem ao poder de Deus. E enquanto houver alguém disposto a acreditar, os milagres não vão parar. O milagre completo. Marisa não só sobreviveu como viu o tumor desaparecer nos exames seguintes, uma cura que médicos chamaram de inexplicável. Henrique, que a acompanhará desde o primeiro dia de lágrimas no altar, agora via rir enquanto abraçava desconhecidos que chegavam com os mesmos medos que ela já teve. Deus não só me curou, ela dizia, ele me deu um propósito, ser a prova viva de que a fé move o que a medicina não alcança. Anos depois, um jovem chamado Lucas entrou na igreja arrastando os pés, com um diagnóstico de leucemia e a certeza de que era o fim. Foi Marisa quem o segurou pela mão e sussurrou, aqui, a morte perde a vez. Lucas chorou, orou, e voltou semana após semana. Até que, em uma manhã, os exames mostraram remissão total. O médico, atônito, perguntou, o que você fez? Lucas sorriu, apenas acreditei no que já estava escrito, pelos seus feridas, fomos sarados. Reflexão final. A vida muitas vezes nos entrega sentenças de doenças, fracassos, solidão. Deus não escreve pontos finais, ele risca o que nos condena e assina embaixo, eu te dou mais. O altar não é um lugar para quem desistiu, mas para quem escolheu lutar de joelhos. Os milagres não são exceções, são o eco da voz de Deus respondendo à fé que insiste em gritar creio, mesmo quando tudo diz não. Lição de vida. Nunca confunda impossível com ainda não. Deus não muda as circunstâncias só para nos livrar do sofrimento, ele as transforma para nos revelar seu poder. E quando você menos esperar, aquilo que te quebrou será a mesma coisa que Deus usará para abençoar outros. Porque milagres não são apenas para quem os recebe, mas para quem se dispõe a ser a prova de que eles existem.